Naamã, o sírio. Mensagem por Dwight Lyman Moody. Desejo chamar sua atenção para alguém que foi um grande homem em seu próprio país e muito honrado. Aquele a quem o rei se deleitava em honrar. Ele ficou em posição elevada. Ele era o capitão do exército do rei da Síria, mas ele era um leproso, e isso lançou uma praga em toda a sua vida. Como o bispo Hall coloca curiosamente, o pior escravo da Síria não teria trocado de pele com ele. Agora você não pode ter um tipo melhor de pecador do que Naamã. Não me importa quem ou o que ele é, ou que posição ele ocupa. Todos os homens pecaram e todos têm que carregar o mesmo fardo da morte. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos os homens deverão estar em julgamento diante de Deus. Que tristeza que cobre toda a nossa vida. Mas ele era leproso. Não houve nenhum médico que poderia ajudá-lo na Síria. Nenhum dos eminentes médicos de Damasco poderia ajudá-lo. Se ele quisesse se livrar da lepra, o poder deveria vir do alto. Deve ser alguém desconhecido de Naamã, pois ele não conhecia Deus. Mas vou contar o que eles tinham na Síria. Eles tinham um dos filhos de Deus lá, e ela era uma garotinha, uma simples criada cativa que servia a senhora Naamã. Naamã não sabia nada sobre esta pequena israelita, embora ela fosse uma de sua família. Posso imaginar que um dia, enquanto esperava a esposa do general, ela o notou chorando. Seu coração estava partido por causa da nuvem negra que pairava sobre sua casa. Então ela disse à sua senhora que havia um profeta em seu país que poderia curar seu mestre da lepra, e Deus honrou sua fé. O que você diz? Um profeta em Israel que pode curar a lepra? Sim. Agora, você já conheceu alguém que foi curado? Não. Bem, então o que faz você pensar que existe um profeta que pode curar a lepra? Ah, isso não é nada comparado ao que Eliseu pode fazer. Havia uma criança pequena que vivia perto de nós, que morreu e ele ressuscitou. Ele fez muitas coisas maravilhosas. Ela deveria ter tido uma confiança de veracidade. Se não tivesse, seu testemunho não teria sido tomado. Alguém contornou isso ao geral e ele o fez saber ao rei. Agora, Naamã estava em alta estimativa pelo rei, pois ele havia recentemente conquistado uma grande vitória. Ele estava perto do trono. Então o rei disse: é melhor vocês descerem até Samaria e verem se há alguma coisa nela. Eu lhe darei cartas de apresentação ao rei de Israel. Sim, ele daria a Naamã cartas de apresentação ao rei. Essa é apenas a ideia do homem. A noção era que se alguém pudesse ajudá-lo, era o rei, e que o rei tinha poder tanto com Deus quanto com o homem. Oh, meus amigos, é muito melhor conhecer um homem que conhece a Deus. Um homem familiarizado com Deus tem mais poder do que qualquer potentado terrestre. O ouro não pode fazer tudo. Lá vai Naamã para Samaria com sua apresentação real. Que rebuliço deve ter causado quando o comandante do exército sírio chegou. Ele trouxe muito ouro e prata. Essa é a ideia do homem novamente. Ele vai pagar por um grande médico e levou cerca de $500.000 para pagar a conta do médico. Há muitos homens que pagariam de bom grado essa quantia se com ela conseguisse comprar o favor de Deus e se livrar da maldição do pecado. Sim, se o dinheiro pudesse fazer isso, quantos comprariam a salvação? Mas graças a Deus, não está no mercado para venda. Você deve comprá-lo pelo preço de Deus, e isso é sem dinheiro e sem preço. Naamã descobriu isso. Meus queridos amigos, vocês já se perguntaram o que é pior? A lepra do pecado ou a lepra do corpo? De minha parte, eu ia preferir 1000 vezes ter a lepra do corpo comendo meus olhos, pés e braços. Eu preferiria ser repugnante aos olhos dos meus semelhantes do que morrer com a lepra do pecado em minha alma e ser banido de Deus para sempre. A lepra do corpo é ruim,
mas a lepra do pecado é 1000 vezes pior. Ela expulsou anjos do céu. Ela arruinou os melhores e mais fortes homens que já viveram no mundo. Oh, como ela derrubou os homens! A lepra do corpo não poderia fazer isso. Há uma coisa sobre Naamã que eu gosto especialmente, e essa é sua seriedade de propósito. Ele era completamente sério. Ele estava bastante disposto a ir 150 milhas e a seguir o conselho desta pequena empregada. Muitas pessoas dizem: "Oh, eu não gosto de tal e tal ministro. Eu gostaria de saber de onde ele vem e o que ele fez, e se algum bispo colocou as mãos sobre sua cabeça." Meus queridos amigos, não se importem com o ministro. É a mensagem que vocês querem. Se alguém me enviar uma mensagem telegráfica e as notícias forem importantes, eu não pararia para perguntar sobre a mensagem que a trouxe. Eu gostaria de ler as notícias. Eu deveria olhar para a mensagem e não para o garoto que a trouxe. E assim é com a mensagem de Deus. As boas novas são tudo, o ministro nada. Os sírios olharam com desprezo para os israelitas, e ainda assim este grande homem estava disposto a receber as boas novas das mãos desta pequena donzela e ouvir as palavras que saíram de seus lábios. Se eu me perdesse em Nova York, eu estaria disposto a perguntar a qualquer um qual caminho seguir, mesmo que fosse apenas um engraxate. E na verdade, a palavra de um garoto nesse caso é muitas vezes melhor do que a de um homem. É o caminho que eu quero, não a pessoa que me orienta. Mas havia uma desvantagem no caso de Naamã. Embora ele estivesse disposto a seguir o conselho da garotinha, ele não estava disposto a tomar o remédio. A pedra de tropeço do orgulho estava em seu caminho. O remédio que o profeta lhe ofereceu foi um golpe terrível em seu orgulho. Não tenho dúvidas de que ele esperava uma grande recepção do rei de Israel, a quem ele trouxe cartas de apresentação. Ele tinha sido vitorioso em muitos campos de batalha e tinha alta patente no exército. Talvez possamos chamá-lo do Major-General Naamã da Síria, ou ele poderia ter sido mais alto em patente do que isso. E carregando credenciais reais, ele esperava sem dúvida uma recepção distinta. Mas em vez do rei correr para encontrá-lo, quando pegou a carta de apresentação de Naamã e leu seu objetivo, simplesmente rasgou seu manto e disse: "Sou eu Deus, para matar e fazer viver, para que este homem venha a mim para ser curado de sua lepra. Portanto, considere, eu lhe peço, e veja como ele procura uma contenda contra mim." Eliseu ouviu falar do problema do rei e lhe enviou uma mensagem dizendo: "Por que rasgaste as tuas vestes? Que ele venha agora a mim e saberá que há um profeta em Israel." Posso imaginar o orgulho de Naamã raciocinando assim: certamente, o profeta se sentirá muito exaltado e lisonjeado por eu, o grande general sírio, vir e chamá-lo. E então, provavelmente, cheio desses pensamentos orgulhosos, ele dirige até a humilde morada do profeta com sua carruagem e sua esplêndida comitiva. Sim, Naamã dirigiu em grande estilo até a morada do profeta, e como ninguém parecia estar saindo para cumprimentá-lo, ele enviou sua mensagem: "Diga ao profeta que o major-general Naamã da Síria chegou e deseja vê-lo." Eliseu leva isso muito friamente. Ele não sai para vê-lo, mas assim que ele descobre sua missão, ele envia seu servo para dizer-lhe para mergulhar 7 vezes no rio Jordão e ele será limpo. Foi um golpe terrível para seu orgulho. Posso imaginá-lo dizendo ao seu servo: "O que você disse? Eu entendi você direito? Mergulhar 7 vezes no Jordão? Ora, nós chamamos o rio Jordão de fosso no nosso país." Mas a única resposta que ele obteve foi: "O profeta diz: vá e mergulhe 7 vezes no Jordão, e a tua carne se tornará como a carne de uma criança." Posso imaginar a indignação de Naamã quando ele pergunta: "Não são Abana e Farpar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel?
Não posso me lavar neles e ficar limpo? Me banhei centenas de vezes e isso me ajudou? Pode a água lavar a lepra? Então ele se virou e foi embora furioso. Não é um mau sinal quando o homem fica bravo se você lhe contar a verdade. Algumas pessoas têm medo de deixar outras pessoas bravas. Conheci esposas com medo de falar com seus maridos, com medo de deixá-los bravos. Conheci mães que tinham medo de falar com seus filhos porque elas estavam com medo de que ficassem loucos. Não tenha medo de deixá-los bravos se é a verdade que os deixa bravos. Se é a nossa tolice que os deixa bravos, então temos razão para lamentar por isso. Se é a verdade, Deus enviou e é muito melhor deixar um homem bravo do que fazê-lo dormir. Acho que o problema com muitos hoje em dia é que eles estão dormindo profundamente e é muito melhor acordá-los mesmo que acordem bravos. O fato é que o Jordão nunca teve grande reputação como rio. Ele desaguava no Mar Morto, e esse mar nunca teve um porto, e suas margens não eram nem metade tão bonitas quanto as dos rios de Damasco. Damasco era uma das cidades mais bonitas do mundo. Dizem que quando Maomé a viu, ele virou a cabeça para o lado com medo de que isso desviasse seus pensamentos do céu. Naamã se virou furioso. Ah, ele disse, aqui estou eu, um grande conquistador, um general bem-sucedido no campo de batalha, ocupando a mais alta patente do exército, e ainda assim este profeta nem mesmo sai para me encontrar. Ele simplesmente envia uma mensagem. Ora, eu pensei que ele certamente sairia até mim, e se levantaria e invocaria o nome do Senhor seu Deus e passaria sua mão sobre o lugar e recuperaria o leproso. Aí está. Eu dificilmente conheci um homem ainda que, quando lhe falaram sobre seus pecados, não dissesse, sim, mas eu penso em fulano de tal. Senhor Moody, eles dizem, eu vou lhe dizer o que eu penso. Eu vou te contar minha opinião. No capítulo 55 de Isaías, diz que os pensamentos de Deus não são os nossos pensamentos, nem os seus caminhos os nossos caminhos. E assim foi com Naamã. Em primeiro lugar, ele pensou que uma boa e grande taxa de médico resolveria tudo, e resolveria tudo. E além disso, havia outra coisa que ele pensou. Ele pensou que ir ao rei com suas cartas de apresentação resolveria. Sim, esses foram os primeiros pensamentos de Naamã. Ele se virou com raiva e decepção. Ele pensou que o profeta teria se apresentado a ele muito humilde e muito subserviente e o pediria para fazer algumas grandes coisas. Em vez disso, Eliseu, que talvez estivesse ocupado escrevendo, nem sequer veio até a porta ou a janela. Ele apenas enviou a mensagem, diga a ele para mergulhar 7 vezes no Jordão. E Naamã foi embora dizendo, eu pensei, eu pensei, eu pensei. Já ouvi essa história tantas vezes que estou cansado dela. Desista e aceite as palavras de Deus, os pensamentos de Deus, os caminhos de Deus. Nunca conheci um homem que se converteu exatamente no tempo e da maneira que esperava. Já ouvi pessoas dizerem, bem, se algum dia eu me converter, não estarei em uma igreja metodista, você não me verá lá. Nunca conheci um homem que dissesse isso, mas no fim das contas, se é que se converteu, foi em uma igreja metodista. Na Escócia, um homem foi convertido em uma de nossas reuniões, um empregador. Ele estava muito ansioso para que todos os seus funcionários fossem alcançados e ele costumava enviá-los um por um para as reuniões. Mas havia um homem que não vinha. Todos nós somos mais ou menos incomodados com teimosia. E no momento em que esse homem descobriu que seu empregador queria que ele fosse às reuniões, ele decidiu que não iria. Se ele fosse se converter, ele disse, ele seria convertido por algum ministro ordenado. Ele não iria a nenhuma reunião conduzida por americanos que não fossem ordenados. Ele acreditava na conversão, mas ele seria convertido da forma normal. Ele acreditava na igreja presbiteriana regular da Escócia e esse era o lugar para ele se converter.
O patrão tentou de todas as maneiras fazê-lo comparecer às reuniões, mas ele não compareceu. Depois que deixamos aquela cidade e fomos para Inverness, o empregador tinha alguns negócios lá e enviou um funcionário para cuidar deles, na esperança de que ele comparecesse a algumas de nossas reuniões. Uma noite, enquanto eu pregava nas margens de um rio, aconteceu de eu tomar isso como meu texto. Eu pensei. Eu estava tentando pegar os pensamentos dos homens e mostrar a diferença entre seus pensamentos e os pensamentos de Deus. Este homem aconteceu de estar caminhando ao longo das margens do rio. Ele viu uma grande multidão e ouviu alguém falando, e ele se perguntou sobre o que aquele homem estava falando. Ele não sabia quem estava lá, então ele se aproximou da multidão e escutou. Ele ouviu o sermão e se tornou convicto e se converteu ali mesmo. Então ele perguntou quem era o pregador, e ele descobriu que era o mesmo homem que ele disse que não ouviria, o homem de quem ele não gostava. O mesmo homem contra quem ele estava falando era o mesmo homem que Deus usou para convertê-lo. Enquanto Naamã estava assim vacilando em sua mente e pensando no que seria melhor fazer, um de seus servos se aproximou e fez uma observação muito sensata. Meu senhor, se o profeta tivesse te ordenado fazer alguma grande coisa, tu não a terias feito? Quanto mais, pois, quando ele te disser, lava-te e ficarás limpo. Há muita verdade nisso. Se Eliseu lhe tivesse dito para voltar para a Síria de joelhos, 150 milhas, ele o teria feito e pensado que estava tudo bem. Se ele tivesse dito a ele para entrar em alguma caverna e ficar lá 1 ano ou 2, ele teria feito isso e pensado que estava tudo bem. Se ele tivesse dito a ele que era necessário fazer alguma operação cirúrgica e que ele tinha que passar por toda a tortura incidente a isso, isso teria lhe servido. Os homens gostam de ter algo a ver com sua salvação. Eles não gostam de desistir da ideia de que não podem fazer nada, que Deus deve fazer tudo. Se você disser a eles para tomar ervas amargas todas as manhãs e todas as noites pelos próximos 5 anos, eles acham que está tudo bem. E se ele tivesse dito a Naamã para fazer isso, ele teria feito. Mas dizer a ele apenas para mergulhar no rio Jordão 7 vezes, ora, parecia absurdo à primeira vista. Mas este servo sugeriu a ele que era melhor descer até o Jordão e tentar o remédio, pois era uma coisa muito simples. Agora, vocês não se veem aí? Quantos homens há que estão esperando por algo grandioso, esperando por algum sentimento repentino que venha apoderar-se deles, esperando por algum choque que venha sobre eles? Não é isso que o Senhor quer. Há um homem com quem tenho falado sobre sua alma por vários anos, e a última vez que conversei com ele, ele disse, bem, a coisa ainda não me ocorreu. Eu disse, o quê? Bem, diz ele, a coisa ainda não me ocorreu. Te atingiu? O que você quer dizer? Bem, disse ele, eu vou à igreja e ouço você pregar, e ouço outros homens pregarem, mas a coisa ainda não me atingiu. Atinge algumas pessoas, mas ainda não me atingiu. Foi tudo o que consegui arrancar dele. Há muitos homens que raciocinam dessa forma. Eles ouviram alguns jovens convertidos contarem como a luz surgiu sobre eles como o clarão de um meteoro, como eles experimentaram uma nova sensação, e então eles estão esperando por algo do tipo. Mas você não consegue encontrar nenhum lugar nas Escrituras onde lhe é dito para esperar por algo do tipo. Você só precisa obedecer ao que Deus lhe diz para fazer e deixar seus sentimentos cuidarem de si mesmos. Eu não consigo controlar meus sentimentos. Eu não consigo me sentir bem e mal quando eu quero, mas eu consigo obedecer a Deus. Deus me dá o poder. Ele não me ordena fazer algo e não me dá o poder para fazê-lo. Com o comando vem o poder. Agora, Naamã podia fazer o que o profeta lhe disse. Ele podia descer até o Jordão e mergulhar 7 vezes. E era isso que o Senhor queria que ele fizesse.
E se quisermos entrar no reino de Deus, bem no limiar desse reino, temos que aprender esta doutrina da obediência para fazer tudo o que ele nos disser. Posso imaginar Naamã ainda relutante em acreditar nisso, dizendo: por que, se há tanto poder purificador nas águas do Jordão, todo leproso em Israel não iria até lá, mergulharia nelas e seria curado? Bem, mas você sabe, insiste o servo, agora que você veio 150 milhas, você não acha que seria melhor fazer o que ele lhe disser? Afinal, você pode apenas tentar. Ele envia uma palavra distintamente, meu senhor, que sua carne voltará como a de uma criança pequena. Naamã aceita essa palavra na estação. Sua raiva está esfriando. Ele superou a primeira onda de sua indignação. Ele diz: bem, acho que posso tentar. Esse foi o ponto de partida da sua fé, embora ele ainda achasse isso uma coisa tola e não conseguisse acreditar que o resultado seria o que o profeta havia dito. Por fim, a vontade de Naamã foi conquistada e ele se rendeu. Quando o general Grant estava sitiando uma cidade que era um reduto da Confederação do Sul, alguns dos oficiais enviaram uma mensagem de que deixariam a cidade se ele os deixasse ir com seus homens. Mas o general Grant enviou uma mensagem: não, nada além de uma rendição incondicional. Então eles mandaram dizer que iriam se ele os deixasse levar sua bandeira com eles. Mas a resposta foi: não, uma rendição incondicional. Por fim, os muros sitiados foram derrubados e a cidade entrou, e então o inimigo fez uma rendição completa e incondicional. Bem, foi assim com Naamã. Ele chegou ao ponto em que estava disposto a obedecer, e as Escrituras nos dizem: obedecer é melhor do que sacrificar. Deus quer obediência. Naamã teve que aprender esta lição. Não havia virtude, provavelmente, em descer o Jordão mais do que em obedecer à voz de Deus. Ele teve que obedecer a palavra, e no próprio ato de obediência ele foi abençoado. Olhe para aqueles 10 leprosos do Novo Testamento que vieram a Cristo. Ele disse a eles: ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Bem, eles poderiam ter dito: que bem isso vai nos fazer? Aqui estamos todos cheios de lepra, e se formos e nos mostrarmos aos sacerdotes, eles nos mandarão de volta ao exílio. Isso não vai nos ajudar. Mas aqueles 10 homens partiram e fizeram exatamente o que o Senhor Jesus Cristo lhes disse para fazer, e pelo simples ato de fazê-lo, foram abençoados. Sua lepra os deixou. Ele disse ao homem paralítico que lhe trouxeram numa cama: pega a tua cama e anda. O homem poderia ter dito: Senhor, há anos tento levantar aquela cama, mas não consigo. Não tenho poder. Tenho tremido de paralisia pelos últimos 10 anos. Você acha que se eu pudesse ter enrolado aquela cama, eu teria sido trazido aqui e baixado pelo telhado? Eu não tenho poder. Mas quando o Senhor lhe ordenou, Ele lhe deu o poder. O poder veio com o comando, e aquele homem se levantou, enrolou sua cama e foi para casa. Ele foi abençoado no próprio ato de obediência. Meus amigos, se vocês querem que Deus os abençoe, obedeçam a Ele. Façam tudo o que Ele pedir que vocês façam, e então vejam se Ele não os abençoará. Cristo foi à casa de um fariseu um dia, enquanto ele estava aqui na terra, para ser entretido. Eles queriam que ele fizesse algo para quebrar a lei de Moisés, para que pudessem condená-lo à morte. E então eles colocaram um homem bem na frente dele na mesa com uma mão ressequida para ver se ele curaria no dia de sábado. Ele disse ao homem: estende a tua mão. Agora, o homem poderia ter dito: Senhor, essa é uma ordem muito estranha. Eu não tenho poder. Essa mão está murcha há 20 anos. Eu não a estendi há 20 anos e você diz: estique-a. Mas quando ele lhe disse para fazer isso, ele lhe deu o poder e saiu aquela velha mão murcha. E antes que ela saísse reta, bem no próprio ato, ela foi curada. Ele foi abençoado no próprio ato da obediência. Agora,
Naamã tinha que aprender a lição que ele tinha que obedecer. E então, finalmente, ele desceu ao Jordão exatamente como lhe foi dito para fazer. E se você fizer exatamente o que o Senhor lhe disser, o Senhor o abençoará como fez com Naamã. Você pode perguntar, o que ele me diz? Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo. A palavra de Deus para Naamã era para ir e lavar-se. E a palavra de Deus para toda a alma de Cristo é para crer em seu Filho. Em verdade vos digo, que aquele que ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna, e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Se um homem crê de todo o coração no Senhor Jesus Cristo, Deus nunca o levará a julgamento pelo pecado. Tudo isso já passou, tudo isso já se foi. Acredite em sua palavra, acredite nele, acredite no que ele diz e você entrará na vida eterna. Ele veio para os seus e os seus não o receberam. Ele, observe bem, não é um dogma, não é um credo, não é um mito, mas uma pessoa. Ele veio para os seus e os seus não o receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos e filhas de Deus. É assim que você obtém o poder. Naamã desce até o rio e dá o primeiro mergulho. Enquanto ele sobe, posso imaginá-lo olhando para si mesmo e dizendo ao seu servo, lá estou eu, não melhor do que quando entrei. Se um sétimo da lepra tivesse desaparecido, eu ficaria contente. O servo diz, o homem de Deus disse para você mergulhar 7 vezes. Faça exatamente como ele disse. Não há desconto na palavra de Deus. Bem, ele desce uma segunda vez e ele sobe bufando, tão leproso como sempre. E então ele desce de novo e de novo, a terceira, quarta, quinta e sexta vez, com o mesmo resultado, tão leproso como sempre. Algumas das pessoas que estavam nas margens do rio provavelmente disseram, como certamente diriam em nossos dias, ora, esse homem ficou completamente louco. Quando ele sobe pela sexta vez, ele olha para si mesmo e diz, não melhor. Que tolo eu fiz de mim mesmo, como todos eles vão rir de mim. Eu não gostaria que os generais e a aristocracia de Damasco soubessem por todo o mundo que eu tenho mergulhado dessa forma no Jordão. No entanto, como eu fui tão longe, eu farei o 7º mergulho. Ele não perdeu completamente a fé e desce pela 7ª vez e volta a subir novamente. Ele olha para si mesmo e grita alto de alegria. Eis que estou bem. Minha lepra se foi. Minha carne voltou como a de uma criança. Se uma partícula de lepra tivesse permanecido, seria um reflexo de Deus. Pergunte a ele agora como ele se sente. Sente? Eu sinto que este é o dia mais feliz da minha vida. Eu pensei que, quando eu ganhei uma grande vitória no campo de batalha, que aquele era o dia mais alegre da minha vida. Eu pensei que eu nunca seria tão feliz novamente. Mas isso não era nada. Não se comparava com esta hora. Minha lepra se foi. Eu estou inteiro, eu estou limpo. Primeiro ele perdeu a paciência. Depois perdeu o orgulho. Depois a lepra. Essa é geralmente a ordem em que pecadores orgulhosos e rebeldes são convertidos. Então ele sai do Jordão, veste suas roupas e volta para o profeta. Ele estava muito bravo com Eliseu no começo, mas quando ele foi purificado, sua raiva também se foi. Ele quer pagar a ele. Essa é apenas a velha história. Naamã quer dar dinheiro para a sua cura. Quantas pessoas querem fazer o mesmo hoje em dia? Porque teria estragado a história da graça se o profeta tivesse tirado alguma coisa. Você pode dar uma oferta de agradecimento à causa de Deus, não para comprar a salvação, mas porque você é salvo. O Senhor não cobra nada para salvá-lo. É sem dinheiro e sem preço. O profeta Eliseu se recusou a aceitar qualquer coisa, e posso imaginar que ninguém se sentiu mais feliz do que ele. Naamã começa a voltar para Damasco, um homem muito diferente do que era quando a deixou. A nuvem escura se foi de sua mente.
Ele não é mais um leproso com medo de morrer de uma doença repugnante. Ele perdeu a lepra no Jordão quando fez o que o homem de Deus lhe disse. E se você obedecer à voz de Deus, mesmo enquanto eu estiver falando com você, o fardo de seus pecados cairá de você e você será purificado. Tudo é feito por meio da fé e da obediência. Vejamos o que a fé de Naamã o levou a crer. E ele voltou ao homem de Deus, ele e toda a sua companhia, e veio e se pôs diante dele e disse: Eis que agora sei que não há Deus em toda a terra, senão em Israel. Agora, pois, peço-te que aceites uma bênção do teu servo. O que eu quero particularmente chamar a sua atenção são as palavras eu sei. Não há hesitação sobre isso, nenhuma qualificação da expressão. Naamã não diz agora eu acho, não, ele diz eu sei. Eu sei que há um Deus que tem poder para purificar a lepra. Então há outro pensamento. Naamã deixou apenas uma coisa em Samaria e essa foi sua lepra. E a única coisa que Deus deseja que você deixe com ele é seu pecado. E ainda assim é a única coisa que você parece não se importar em abrir mão. Oh, você diz, eu amo a lepra, é tão deliciosa, não consigo desistir dela. Sei que Deus a quer, que Ele possa me limpar, mas não consigo desistir dela. Ora, que loucura é você amar a lepra, e ainda assim essa é a sua condição. Ah, diz alguém, eu não acredito em conversões repentinas. Quanto tempo levou para Naamã ser curado? Na 7ª vez que ele desceu, a lepra desapareceu. Leia as grandes conversões registradas na Bíblia. Saulo de Tarso, Zaqueu e uma série de outros. Quanto tempo levou para o Senhor fazê-las acontecer? Elas foram efetuadas em 1 minuto. Nascemos em iniquidade, moldados nela, mortos em transgressões e pecados. Mas quando a vida espiritual vem, ela vem em um momento e estamos livres tanto do pecado quanto da morte. Você pode ter certeza de que quando ele chegou em casa, não houve uma pequena agitação na casa de Naamã. Eu posso ver sua esposa, senhora Naamã, quando ele volta. Ela estava observando e olhando para fora da janela por ele com um grande fardo em seu coração. E quando ela lhe pergunta, bem marido, como está? Eu posso ver as lágrimas escorrendo por suas bochechas enquanto ele diz, graças a Deus estou bem. Eles se abraçam e derramam expressões mútuas de alegria e contentamento. Os servos estão tão contentes quanto seu mestre e sua senhora, pois estavam esperando ansiosamente pelas notícias. Nunca houve uma casa mais feliz do que a de Naamã, agora que ele se livrou da lepra. E assim, meus amigos, será com suas próprias casas se vocês apenas se livrarem da lepra do pecado hoje. Não só haverá alegria em seus próprios corações e em casa, mas também haverá alegria entre os santos no céu. Uma vez, enquanto eu caminhava pela rua, ouvi algumas pessoas rindo e falando alto. Uma delas disse, bem, não haverá diferença, tudo será igual daqui a 100 anos. O pensamento passou pela minha mente, não haverá diferença. Onde você estará daqui a 100 anos? Jovem, pergunte a si mesmo, onde estarei? Alguns de vocês que estão envelhecendo podem estar na eternidade daqui a 10 anos. Onde você estará, à esquerda ou à direita de Deus? Não posso dizer seus sentimentos, mas posso dizer os meus. Eu lhe pergunto, onde você passará a eternidade? Onde você estará daqui a 100 anos? Ouvi uma vez sobre um homem que foi do continente para a Inglaterra e trouxe consigo cartas do imperador para médicos eminentes. As cartas diziam, este homem é um amigo pessoal meu e temos medo de que ele perca a razão. Faça tudo o que puder por ele. O médico perguntou se ele havia perdido algum amigo querido em seu país ou alguma posição importante ou o que estava pesando em sua mente. O jovem disse, não, mas meu pai, meu avô e eu fomos criados como infiéis e pelos últimos 2 ou 3 anos esse pensamento tem me assombrado, onde passarei a eternidade?
e esse pensamento me persegue dia e noite. O médico disse: você veio para o médico errado, mas eu te direi de alguém que pode te curar. E ele lhe falou de Cristo e leu para ele o capítulo 53 de Isaías: pelas suas pisaduras fomos sarados. O jovem disse: doutor, você acredita nisso? O médico disse que sim, e orou e lutou com ele, e finalmente a luz clara do Calvário brilhou em sua alma. Ele havia resolvido a questão em sua própria mente e finalmente onde passaria a eternidade. Peço a você, pecador, que resolva isso agora. Cabe a você decidir. Será com os santos, mártires e profetas, ou nas cavernas escuras do inferno em meio à escuridão para sempre? Apresse-se em ser sábio, pois como escaparemos se negligenciarmos tão grande salvação? Em nossa igreja em Chicago, eu estava encerrando a reunião um dia, quando um jovem soldado se levantou e implorou ao povo que se decidisse por Cristo imediatamente. Ele disse que tinha acabado de sair de uma cena sombria. Um camarada dele, que se alistou com ele, tinha um pai que estava sempre implorando para que ele se tornasse um cristão, e em resposta ele sempre dizia que o faria quando a guerra acabasse. Por fim, ele foi ferido e colocado no hospital, mas piorou e estava gradualmente afundando. Um dia, algumas horas antes de morrer, chegou uma carta de sua irmã, mas ele estava muito longe para lê-la. Oh, era uma carta tão sincera. O camarada leu para ele, mas ele não pareceu entender, ele estava tão fraco, até chegar à última frase que dizia: oh, meu querido irmão, quando você receber esta carta, você não aceitará o Salvador de sua irmã? O moribundo saltou de sua cama e disse: o que você diz? O que você diz? E então, caindo de volta em seu travesseiro, exclamou debilmente: é muito tarde, é muito tarde. Meus queridos amigos, graças a Deus, não é tarde demais para vocês hoje. O Mestre ainda está chamando você. Que cada um de nós, jovens e velhos, ricos e pobres, venha a Cristo de uma vez, e Ele perdoará todos os nossos pecados. Não espere mais pelo sentimento, mas obedeça imediatamente. Você pode acreditar, pode confiar, pode se agarrar à vida eterna se quiser. Você não vai fazer isso agora? Amém.